Você lembra da última vez que respirou de verdade? Não o respirar automático que o corpo faz para sobreviver. O respirar consciente, profundo, que enche o peito e solta tudo o que estava preso. Geminiano, você está carregando peso demais. Não porque a vida exige, mas porque você esqueceu de largar o que já não precisa carregar. Leveza. A simplicidade não é o oposto da inteligência. E o resultado mais elevado dela. Uma mente que complicou tudo o que podia complicar e que finalmente encontra o ponto onde a complexidade se desfaz e resta apenas o essencial. Você está nesse ponto. Não chegou aqui por acaso. Chegou porque a complicação te cansou. Porque as camadas que você adicionou a cada situação, a cada relação, a cada decisão, ficaram pesadas demais para continuar carregando. E agora, sem que você tenha planejado, algo dentro de você está pedindo: simplifica. Não por preguiça, por sabedoria. O que vem a seguir não é uma lista de coisas para fazer, e uma lista de coisas para parar de fazer. Porque o caminho de volta à respiração não é adicionar mais práticas, e remover o que está impedindo o ar de circular. E quando o ar voltar a circular, você vai sentir a diferença em cada célula do seu corpo e em cada pensamento da sua mente. Respiro 1. A primeira coisa que você precisa simplificar é a sua relação com as preocupações. Você carrega preocupações que não são suas. Problemas de outras pessoas que você adotou como se fossem seus. Situações que estão fora do seu controle, mas que ocupam espaço na sua mente como se você fosse responsável por resolvê-las. O geminiano é naturalmente empático, mesmo que nem sempre reconheça isso. Você absorve o ambiente. Absorve as emoções das pessoas ao redor. Absorve os problemas que ouve falar, as notícias que lê, as histórias que encontra. E tudo isso vira peso. Peso disfarçado de informação. Peso disfarçado de se importar. Peso disfarçado de estar atento ao mundo. Mas existe uma diferença enorme entre se importar e se sobrecarregar. Se importar e ter compaixão sem absorver a dor. Se sobrecarregar e fazer da dor do outro a sua dor. Você tem feito o segundo. E precisa voltar ao primeiro. Simplificar a relação com as preocupações não e deixar de se importar. E criar um filtro. Um filtro que pergunta: isso é meu? Posso fazer algo a respeito? Se sim, faço. Se não, solto. Soltar não e indiferença. E sanidade. E a forma mais saudável de estar no mundo sem se destruir por ele. Cada preocupação que não é sua e que você solta e 1 quilo a menos nos seus ombros. E quando os ombros ficam leves, a respiração volta. Profunda, completa, livre. Você não nasceu para carregar o mundo. Nasceu para viver nele. E viver exige leveza que o carregar não permite. Comece hoje. Identifique uma preocupação que não é sua. Reconheça que ela entrou sem ser convidada. E diga, com gentileza e firmeza: isso não é meu. E solte. Não com a mente. Com o corpo. Solte os ombros. Solte a mandíbula. Solte o peito. Sinta o espaço que se abre. Esse espaço é seu. Sempre foi. Você só tinha esquecido porque estava ocupado demais carregando o que era dos outros. Respiro 2. A segunda simplificação é digital. A sua mente está sobrecarregada de informação que não precisa. Notícias, atualizações, feeds, mensagens, notificações. Um fluxo constante de dados que entra sem filtro e ocupa espaço cognitivo que deveria estar disponível para pensar, criar, sentir e descansar. O geminiano ama a informação. E uma relação genuína, quase visceral. Aprender algo novo ativa centros de prazer no cérebro geminiano como poucos estímulos conseguem. Mas existe um ponto onde informação para de ser alimento e vira veneno. Onde o excesso não enriquece a mente mas a paralisa. Onde você sabe tanto sobre tudo que não consegue focar em nada. Você está nesse ponto. E a simplificação digital não é sobre jogar o celular fora ou viver numa cabana. E sobre ser intencional com o que você permite entrar na sua mente. Porque tudo que entra precisa ser processado. E processar exige energia. E energia é infinita. Cada notícia irrelevante que você lê é energia que não vai para o que importa. Cada scroll sem propósito e minutos de vida investidos em nada. Cada notificação que te interrompe e um fio de concentração quebrado que leva tempo para ser reconstruído. Simplifique. Não radicalmente. Gradualmente. Um feed a menos. Uma notificação desligada. Um horário sem tela. Pequenas subtrações que criam grandes espaços. Espaços onde a mente pode descansar,
A criatividade pode emergir e a respiração pode encontrar ritmo. O geminiano com espaço mental e uma forca da natureza. Pensa com clareza. Cria com originalidade. Decide com confiança. Tudo o que você busca já está disponível. Só está sendo bloqueado pelo excesso de informação que impede o acesso ao que realmente importa. Respiro 3. A terceira simplificação e relacional. Você está mantendo relações por obrigação que deveriam existir por escolha. Pessoas na sua vida que consomem energia sem repor. Conexões que existem por hábito, por culpa, por medo de parecer rude. Não estou sugerindo que você corte pessoas da sua vida brutalmente. Estou sugerindo que você reconheça quais relações te nutrem e quais te drenam. E que você ajuste a dosagem. O geminiano e social e acessível. E difícil para você dizer não a um convite, recusar uma conversa, se afastar de alguém sem se sentir culpado. Mas a culpa é um indicador ruim de decisão. Ela te faz manter situações que não te servem só para evitar o desconforto de ser honesto. E a desonestidade silenciosa de manter uma relação por obrigação e pior para ambas as partes do que a honestidade desconfortável de reconhecer que algo mudou. Simplificar relações e ter coragem de ser real sobre o que você precisa. Preciso de mais espaço. Preciso de menos frequência. Preciso que nossas conversas tenham mais profundidade e menos repetição. Frases simples que transformam relações drenantes em relações sustentáveis. Ou que, naturalmente, revelam quais relações não sobrevivem à honestidade. E as que não sobrevivem à honestidade não mereciam o espaço que estavam ocupando. Cada relação simplificada, ajustada ao que real e não ao que esperado, e uma respiração recuperada. E você precisa dessas respirações. Mais do que precisa da aprovação de pessoas que não te conhecem de verdade. O geminiano rodeado de poucas relações verdadeiras respira melhor do que o geminiano rodeado de muitas relações superficiais. E respirar melhor e o objetivo aqui. Não mais conexões. Melhores conexões. Conexões onde você pode ser quem e sem performance. Onde o silêncio é confortável. Onde a vulnerabilidade é segura. Essas conexões existem. Talvez já estejam na sua vida, perdidas no meio das outras. Simplifique e você vai encontrá-las. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Respiro 4. A quarta simplificação e interna. Os diálogos mentais que você mantém consigo mesmo são mais complexos do que precisam ser. Você debate com você mesmo sobre coisas que já estão decididas. Ensaia conversas que talvez nunca aconteçam. Cria cenários hipotéticos que servem mais para alimentar a ansiedade do que para preparar soluções. A mente geminiana é uma debatedora incansável. Ela toma um lado e depois o outro. Argumenta a favor e depois contra. Encontra méritos em todas as posições e jamais chega a um veredito final. E enquanto o debate interno continua, a vida externa espera. Simplificar os diálogos mentais não e calar a mente. E dar a ela um prazo. Você pode debater. Mas até aqui. Depois desse ponto, a decisão está tomada e o debate acabou. Mesmo que a mente queira reabrir o caso. Mesmo que surja um argumento novo. O caso está encerrado. A decisão está feita. Seguindo em frente. Isso é libertador. Não porque a decisão é perfeita, mas porque a indecisão é pior que qualquer decisão imperfeita. E o geminiano que aprende a fechar debates internos ganha uma qualidade rara, paz mental. Não ausência de pensamento. Presença de resolução. A mente ainda funciona. Ainda analisa. Ainda cria. Mas não fica presa em loops. Não revisita o que já foi decidido. Não gasta energia com o que já passou. Ela avança. Com leveza. Com direção. Com a respiração fluindo livre porque não há mais conflitos internos sugando o ar. Simplifique o diálogo. Dê à sua mente permissão para descansar de si mesma. Ela merece. Você merece. E a vida que está esperando do outro lado do silêncio mental merece um geminiano presente, descansado e inteiro. Respiro 5. A quinta simplificação e sobre expectativas. Você carrega expectativas sobre si mesmo que são impossíveis de cumprir. Não difíceis. Impossíveis. Porque são expectativas baseadas numa versão idealizada de você que não existe.
Uma versão que nunca se cansa, nunca erra, nunca precisa de ajuda, nunca tem dias ruins. E cada vez que a versão real não corresponde à idealizada, você se pune. Internamente, silenciosamente, mas se pune. E essa punição constante é uma das maiores fontes do peso que você carrega. Simplificar expectativas não e baixar a barra. E tornar a barra real ajusta-la a quem você realmente, não a quem você acha que deveria ser. E a diferença entre quem você e quem você acha que deveria ser é exatamente o espaço onde a falta de ar mora. Interrupção. Pare um instante. Não para pensar. Para sentir. Você já reconheceu 5 áreas da sua vida que estão pesadas demais. 5 fontes de peso que você pode começar a soltar agora. Não todas de uma vez. Uma por dia. Uma por semana. No seu ritmo. Mas começando. Porque o primeiro soltar é o mais difícil. Depois dele, cada próximo fica mais natural. O ar que você recupera com cada simplificação te dá energia para a próxima. E de repente, você está respirando de novo. Sem esforço. Sem técnica. Apenas respirando. Como deveria ser. Respiro 6. A sexta simplificação e sobre o passado. Você está carregando histórias que já acabaram como se ainda estivessem acontecendo. Revisitando momentos que não podem ser mudados. Mantendo vivas conversas que já disseram tudo o que tinham para dizer. O passado do geminiano é especialmente pesado porque a mente geminiana tem memória seletiva para os detalhes mais dolorosos. Você lembra exatamente o que foi dito, o tom de voz, a expressão do rosto, a sensação no peito. E revive tudo isso com uma nitidez que faz o passado parecer presente. Simplificar o passado não esquece-lo. E muda-lo de categoria. Tirá-lo da pasta de problemas ativos e colocá-lo na pasta de lições aprendidas. Porque enquanto ele estiver na pasta ativa, você vai continuar gastando energia tentando resolvê-lo. E não há o que resolver. Já aconteceu. Já passou. Já ensinou o que tinha para ensinar. O único papel que ele pode ter agora é de referência, não de residência. Você não mora mais lá. Então pare de visitar como se morasse. Cada visita ao passado é uma respiração que você perde no presente. E o presente precisa de você. Inteiro. Não dividido entre o que foi e o que é. O geminiano que solta o passado não se torna esquecido. Se torna livre. Livre para respirar o ar de agora. Livre para sentir o que agora oferece. Livre para criar o que agora permite. E a criação, quando alimentada pelo presente em vez de assombrada pelo passado, é a mais pura expressão do gênio geminiano. Você é um gênio. Não no sentido hiperbólico. No sentido real. Uma mente capaz de conexões que poucos conseguem fazer. Uma criatividade capaz de soluções que poucos conseguem imaginar. Mas esse gênio precisa de ar para funcionar. E o ar está sendo consumido por fantasmas do passado que você se recusa a deixar ir. Deixe. Não por fraqueza. Por respeito a si mesmo. Você merece respirar. E respirar só é possível quando você para de segurar o que já deveria ter sido solto. Respiro 7. A sétima simplificação e sobre o futuro. Assim como o passado te rouba ar, o futuro também. A ansiedade antecipada. O planejamento excessivo. A tentativa de controlar o que ainda não existe. Você gasta uma quantidade enorme de energia mental vivendo dias que ainda não chegaram. Cenários que podem nunca acontecer. Problemas que talvez nunca se materializem. E enquanto sua mente está no futuro, seu corpo está aqui, respirando pela metade, vivendo pela metade, existindo pela metade. Simplificar o futuro não e deixar de planejar. E planejar e soltar. Fazer o que pode ser feito hoje e deixar o amanhã para o amanhã. Parece clichê porque é uma verdade tão fundamental que virou repetição. Mas repetição não tira a verdade de algo. O geminiano que vive um dia de cada vez não é menos ambicioso. E mais eficiente. Porque toda a energia que ia para a preocupação com o amanhã agora vai para a ação de hoje. E a ação de hoje é a única que produz resultado real. O futuro se constrói com ações presentes, não com preocupações antecipadas. Cada minuto que você gasta se preocupando com o amanhã é um minuto roubado do hoje. E o hoje é onde tudo acontece. Onde tudo se decide. Onde a respiração irreal traga a mente de volta para o agora. Não como exercício espiritual. Como ato de sobrevivência prática. Porque você está se sufocando com ares que não existem. O único ar que existe é o deste momento. Respire-o inteiro. Sem pressa. Sem pensar no próximo. Apenas este.
E neste respiro, encontre tudo o que precisa. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Gêmeos e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Respiro 8. A oitava simplificação e sobre identidade. Você carrega versões de si mesmo que já não existem. O geminiano que você era aos 20. O geminiano que você era antes daquele evento. O geminiano que você seria se aquilo tivesse acontecido. Versões fantasmas que ocupam espaço na sua psique e competem pela sua identidade presente. Simplificar a identidade e aceitar que você e quem é agora. Não quem foi. Não quem deveria ser. Quem e. Com todas as contradições, imperfeições e incertezas. Esse você é suficiente. Esse você é irreal. E o real e o único que pode respirar. Os fantasmas não respiram. Eles sufocam. E você tem vivido sufocado por versões de si mesmo que já não servem. Solte-as, não com cerimônia. Com decisão. Eu sou quem sou agora. E quem eu sou agora e o bastante. Essa frase, dita com convicção, é a maior simplificação que você pode fazer. Porque quando você aceita quem é, para de gastar energia tentando ser quem não é. E essa energia liberada e o ar que você estava procurando. Estava ali o tempo todo. Você só precisava parar de segurá-lo. Respiro 9. A nona simplificação e a síntese de todas as anteriores. E sobre permissão. Permissão para ser simples no mundo que recompensa a complexidade. Permissão para dizer não sei no mundo que exige certezas. Permissão para descansar no mundo que glorifica a exaustão. Permissão para sentir no mundo que valoriza o pensar. O geminiano que se dá permissão respira. E a respiração é o mais simples e o mais essencial de todos os atos humanos. Você não precisa aprender a respirar. Precisa apenas remover o que impede a respiração. E você acaba de identificar 9 obstruções. 9 pesos. 9 complexidades que podem ser simplificadas. Não ao mesmo tempo. Uma por vez. No ritmo que for sustentável. Sem pressa. Sem cobrança. Sem a necessidade de fazer isso também virar uma tarefa pesada. Simplificar e soltar. E soltar e leve por definição. Se estiver parecendo pesado, você está complicando a simplificação. E isso é a coisa mais geminiana que existe. Rir disso ajuda. Rir de si mesmo com ternura, não com crítica. Rir e reconhecer o absurdo de complicar a simplicidade e escolher, com um sorriso, parar. E respirar. E ser. Respiro 10. A última simplificação e sobre este momento. Agora. Enquanto você ouve estas palavras. Não há nada para resolver agora. Nada para decidir agora. Nada para planejar agora. Há apenas você, existindo, respirando, sendo. E nesse ser simples está tudo o que você procurou em cada complicação, em cada análise, em cada debate mental. A paz que você buscava fora está aqui. No simples ato de estar presente sem agenda. Sem objetivo. Sem a necessidade de que este momento produza algo. Este momento e o produto. Você, presente, e o resultado. E o resultado é mais bonito do que qualquer conquista que a mente poderia planejar. Porque este resultado é real. E agora? E seu? O geminiano que descobre a beleza do simples descobre algo que poucos encontram. A suficiência. Não a insuficiência disfarçada de humildade. A suficiência real. O saber profundo de que você, como esta, onde esta, com o que tem, e o suficiente. E quando o suficiente é encontrado dentro, nada de fora pode tirá-lo. E a respiração, finalmente, volta para ficar. Encerramento. Você veio até aqui carregando peso e agora está um pouco mais leve. Não porque eu disse algo mágico. Porque você se permitiu ouvir algo verdadeiro. E a verdade e a simplificação definitiva. Ela não precisa de adornos, de argumentos, de provas. Ela simplesmente, como a respiração, como você, o que você simplificar a partir de agora e o que vai determinar o quanto de ar você recupera. Não a quantidade de coisas que você adiciona. A quantidade de coisas que você solta. Solte com confiança. Solte com amor. Solte com a certeza de que o que verdadeiramente seu não pode ser solto, e o que pode ser solto nunca foi verdadeiramente seu. A respiração que sobra depois de soltar tudo o que não era necessário e a mais pura, a mais profunda, a mais geminiana de todas. Porque e livre.
Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.